Dando início a uma 40ª, 34ª reunião ordinária da CJRI. Hoje nós temos processos da São Judas Tadeu, Metropolitana, Borborema, MOB Brasil e Conorte. O senhor Fernando Bandeira tem alguma suspeição em algum desses processos, algo que queira declarar? No processo da empresa do meu grupo empresarial, que é a São Judas Tadeu. Ok, obrigado. Apenas para registro em ato. O presidente ou algum outro membro integrante gostaria de registrar algo? Zé Roberto, alguma posição do jurídico? Sim, o jurídico até o momento ainda não está presente, a gente enviou o convite como de praxe, né? Toda a reunião já tem feito isso, mas infelizmente ainda não tivemos esse retorno. Registra aí. Tá ok. Tá dando um pouquinho de falha no teu fone, Roberto. Eu acho que pode ser mau contato aí. Quando tu for falar, não ficar ruim. Ok, então, primeiro item da pauta, São Judas Tadeu, não realização de horário. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra ao operador. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, Sábio Filipino, que eu ainda não tinha falado. Bem, o auto de infração foi lavrado pelo fiscal da Guarda do Recife no TI de Cajueiro Seco, cuja alegação foi a operadora não ter realizado os horários das 6 horas e 5, 3 horários, 7h25 e 8h45. A linha foi Purpurana, TI Cajueiro Seco, no dia 11 de maio, e o motivo foi a quebra de um veículo 473. Senhores, vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo um chiado. Estão ouvindo bem? Tô ouvindo. Alô? Foi o áudio que estava aberto de outra pessoa. Sim, até. Bom, vamos lá. Então, inicialmente, conselheiros, é importante salientar a todos, primeiramente, que o regulamento estabelece que uma operadora deve ser penalizada quando não há um motivo que justifique uma punição, né? Conforme está descrito no próprio artigo de enquadramento que está apontado no auto. Mas houve um motivo que consideramos perfeitamente justificado, como é o caso em questão, que foi gerado por uma quebra, a quebra do veículo 473 da linha Curcurana, que é perfeitamente normal no âmbito de uma empresa de ônibus como a São Judas Tadeu, cuja área de atuação, os seus terminais são muito distantes da garagem e, obviamente, nesse trajeto sofre muito com os bloqueios e congestionamentos da BR-101, de conhecimento geral e de todos aqui presentes. No dia 11 de maio, houve duas ocorrências de quebras e solicitação de socorro na operadora. Um ocorrido na linha 034, que foi alvo da autuação, e outra ocorrência de socorro foi na linha 160 Barra de Jangada, que atende a área de Gaibu e Barra de Jangada, né? Conforme está informado no próprio relatório de ocorrência e encaminhado ao Grande Recife. Bem, senhores conselheiros, para quem não conhece a garagem da São Luís Tadeu, ela fica localizada num dos bairros centrais do Cabo, muito próxima da rodovia P60, mas muito distante do terminal integrado, tanto de Barra de Jangada quanto de Cajueiro Seco. Quando há necessidade de socorro, principalmente na linha de Barra de Jangada, nem sempre o atendimento de socorro é feito pela BR-101 via Curcurana, como se torna lógico, em princípio, deduzir. Porque os congestionamentos da BR geram atrasos superiores até 1 hora para fazer o socorro, e isso, obviamente, vai prejudicar o atendimento da linha. Por isso, os socorros são sempre realizados pela PS60, via Praia de Gaibu, para chegar ao terminal lá de Barra de Jangada. Foi demonstrado também aqui no recurso que os pedidos de socorro, por mais que a linha 160 tenha descumprido viagens posteriores ao da linha 34, foi feito anteriormente, conforme está observado no corpo do recurso. E o procedimento do despachante do TI de Cajueiro Seco, o líder de terminal de lá não tinha solicitado socorro ainda, porque geralmente
como é uma linha que atende um terminal de grandes demandas e grandes mais veículos do que o da própria linha 160, os despachantes geralmente têm feito o procedimento de tentar aproveitar veículos de outras linhas para cumprir a viagem da linha. Nesse caso, o despachante retardou o pedido de socorro e, quando fez, o caminhão-socorro já tinha sido direcionado para a linha 160, a linha de Barra de Jangada, e, por isso, o descumprimento da viagem da linha 034 foi observado pelo fiscal. E, desta forma, a autuação foi feita nesse sentido, mas, obviamente, que a empresa apresentou essa justificativa que foi impossível de realizar o socorro da linha 034 por conta dele já estar em atendimento em outra linha em Barra de Jangada. Isso gerou esse descumprimento de viagem e gerou a autuação. Então, diante dessas circunstâncias, considerando que houve essas duas ocorrências em locais diametralmente opostos, houve realmente um motivo excepcional e, por isso, pedimos aí a compreensão dos senhores conselheiros diante dessa excepcionalidade e pelo princípio da razoabilidade, o deferimento do nosso pleito. Obrigado. Obrigado, operadora. Com a palavra, Disse. Bom dia, conselheiros. Bom dia a todos. Eu acho que o caso é muito simples, conselheiros. O veículo quebrou antes das 5h30 da manhã. Basta ver aí o RDO da operadora, que perdeu a viagem de 5h30, 6h05, 7h25. Vamos supor que quebrou às 5h25. 5h30 estaria coberto pela quebra. 6h05 e 7h25 estariam cobertos pelas 2 horas que a comissão estabeleceu como tempo para substituição do veículo. E 8h45 já passam mais de 3 horas e a empresa não providenciou a substituição do veículo. Não há de se falar em socorro, porque a empresa é remunerada para ter frota reserva, então deveria acionar sua frota reserva. Então, não apenas ficar botando carro de socorro para lá e para cá, já que ela é remunerada, tem os seus custos os carros reservas e não utiliza. Então, não há motivo. É um caso bem simples. Extrapolou todo o tempo que essa comissão, que a comissão estabeleceu como razoável para a substituição do veículo, e o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado, Adice, pelos esclarecimentos. Em votação, processo número 1 da pauta. Não realização de horário. Conselheiro Cleito, seu voto. Mais de 3 horas, indeferimento. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Conselheira Marcela, seu voto. Pela razoabilidade, foram mais de 3 horas. Eu voto pelo indeferimento. Ok, processo indeferido, Diego. 3-1. Ok, indeferido 3-1. Passamos agora para a Metropolitana. Obrigado, Antero. Tenha um bom dia. Passamos agora para a Metropolitana. PEV quebrada. Relator Cleiton Leal votou pelo indeferido. Com a palavra, operadora. Bom dia a todos. Me escutam bem? Oi, bem. Escutamos. O veículo nosso 1535, às 10h40, ele foi verificado lá no terminal e a PEV não funcionou quando foi solicitado o acionamento. Eu venho esclarecer que, quando a empresa comprou esses ônibus, teve o cuidado de comprar o equipamento mais bem avaliado que tinha no mercado, o Ortobras, e a gente faz todas as manutenções recomendadas pelo fabricante, reformas gerais dos equipamentos quando necessário, fazemos inspeções com testes, ajustes, limpeza, lubrificação, isso num intervalo periódico recomendado. Testamos ele e, com isso tudo, não impediu que, no momento de uso,
após mais de 7 anos, né, que esse equipamento opera sofrendo pancadas devido às ruas ruins, buracos, trepidações, alagamentos, tudo isso, esse equipamento que é eletropneumático suporta. Todas essas variáveis que dificultam até a manutenção do equipamento, ele está 100% o tempo todo, ele vem interferir, né, para que em algum momento, algum componente desse sofra uma pane, né? São até condições bem duras para o equipamento, né? Mas a gente consegue manter ótimos índices nessas avaliações quanto à fiscalização. Infelizmente, nesse caso pontual, o veículo 535 não veio a funcionar. Foi um problema de oxidação que se deu na instalação elétrica, que mesmo com todas as verificações nesse período de chuva, há de aumentar, a nossa cidade sofre bastante com esses alagamentos. Apesar de reforçarmos a manutenção nesse período de chuva, o equipamento falhou. Não é um veículo reincidente, esse veículo não tinha nenhum tipo de defeito, nem identificado pela fiscalização, nem identificado por nosso procedimento interno aqui. Foi realmente uma falha pontual que pode vir a acontecer em qualquer equipamento eletroeletrônico, ainda mais operando nas condições que a gente opera, né? Então, a gente faz tanto esforço para manter o equipamento sempre em condições perfeitas de uso. Por isso, pelo fato da condição da via ser bem severa, pelo fato da cidade da gente alagar, pelo fato de todo o nosso esforço para que o veículo esteja em condição perfeita na manutenção, eu peço pela razoabilidade, já que não é um equipamento reincidente de problema, e eu peço pelo deferimento aí dos conselheiros. Obrigado. Obrigado, operadora. Com a palavra, a vice. Bom, conselheiros, PEV, todos os conselheiros recebem os relatórios mensais de fiscalização, com os índices de cada operadora. Então, cada conselheiro já tem sua opinião mais ou menos formada sobre o assunto, e eu entendo que o auto tem que ser mantido. É uma autuação de constatação. Se o equipamento não está funcionando, a empresa deve ser penalizada pelo fato e o auto deve ser mantido. É isso. Ok. Processo número 2 da pauta. PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido, 4-1. Indeferido, não? Indeferido, não? Deferido. Indeferido, Marcela, 3-2, professor. Isso. Marcela foi pelo indeferimento, junto com você. Isso. E Cleiton. Foi pelo indeferimento. Isso. Isso. 3-2. Ok. Isso. Então, Ok. encerramos Metropolitana. Obrigado também, Alexander. Vamos passar agora para Borborema. Ney também informou antes que a gente podia julgar esses 4 em bloco. São todos de PEV quebrada. Ok? Dos itens 3 ao item 6. Ok, com a palavra a operadora. Bom dia a todos. Vamos lá, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. O processo 3 é o auto 50839, a linha Piedade, TI Rio Doce, carro 831. O veículo não era reincidente, foi substituído antes das 2 horas. A empresa corrigiu o problema da PEV, encaminhando e-mail do serviço realizado à DIV-CTM. O auto número 4, processo 4, 50836, foi da linha Setúbal Príncipe. O veículo 835, ele não era reincidente, foi substituído na linha em apenas 6 minutos. A empresa também encaminhou a DIV a correção do problema. O auto número 5 é o 42908. O carro é o 922, operando na linha TI P15, Boa Viagem. Também o veículo não era incidente,
E nesse caso não foi necessária a substituição, pois o veículo ocupava uma posição que já era previsto o recolhimento. Também houve um encaminhamento da gerência, né, para a DIV sobre a correção. Por último, o processo 6 é o auto 51.212, a linha Totó Boa Viagem, carro 809. Também não era reincidente esse veículo, e essa lavratura ocorreu quando o veículo realizava a última viagem na linha, já na noite, não sendo necessário substituí-lo, pois ele já iria ser recolhido. Também houve a correção e informação à DIV sobre a realização da correção. Então, eu pedi aos senhores conselheiros que atentem para o seguinte em relação a todos os autos, que todos os veículos, como eu já comentei, não eram reincidentes. Só um instante. Wagner, silêncio, cara. Que todos os veículos não eram reincidentes em autuações relacionadas a defeitos nas PEVs, que todas as autuações ocorreram no turno da tarde, sendo o auto 51.212 e 50.839 ocorreu em pleno horário de pico, ou seja, o veículo estava operando desde o início da manhã e, com certeza, esse probleminha que houve ocorreu durante a operação na linha. Inclusive, duas dessas linhas, a linha 50 e a linha 910, são linhas do SEI que andam bastante lotadas no pico. Também que todos os veículos foram substituídos, exceto aqueles que já realizavam a última viagem na linha. O recebimento, queria só fazer um pequeno comentário, que normalmente a gente tem recebido 4, 5 autuações por quinzena, mas isso em relação à nossa frota de 371 carros, representa 0,01%. Então, é natural que mesmo com todo o empenho que a empresa vem tendo desde o ano passado para aprimorar a manutenção das PEVs, mas também em decorrência de que muitos desses carros já têm idade superior à vida útil, então a ocorrência de defeitos, de certa forma, ocorre com mais frequência, e que a gente continua nesse trabalho de reduzir ao máximo problemas nas PEVs. Então, diante do imprevisto, as autuações foram todas já no período da noite, né, final de tarde. Os veículos saíram, não estava constando defeito anterior à data das ocorrências, de que havia algum problema na PEV. Então, diante peço aos senhores conselheiros, né, por tudo que eu expus, uma compreensão justa por essas ocorrências e pela razoabilidade imprevista dos defeitos, né, que ocorreram durante a operação, pelos veículos não serem reincidentes em autuações por PEV, pelo cumprimento pela empresa das determinações da Portaria 205/2012, com substituição em tempo hábil dos veículos que foram autuados. Peço o voto pelo deferimento de todos os autos. Obrigada. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, Vice. Bom, conselheiros, é o mesmo em relação à empresa anterior. Os conselheiros têm aí os índices que nós enviamos. A alegação da empresa da frota, eu entendo que não se aplica, porque tem empresas que têm basicamente a mesma frota ou parecido, e os índices de PEV quebrada são muito baixos em relação à operadora. Mas, como eu disse, todos os conselheiros têm suas opiniões formadas, têm os índices para embasar suas decisões, mas eu entendo que os autos devem ser mantidos pelas autuações rotineiras no caso dessa operadora. É isso. Ok. Obrigado, Vice, pelos esclarecimentos. Em votação, processos número 3, 4, 5 e 6 da pauta PEV quebrada. Conselheira Marcela, seu voto. Conselheira Marcela. Pela justificativa da empresa, pela razoabilidade, eu vou votar pelo deferimento dos processos.
No que você é relatora, Ok. você mantém o voto, Marcelo? Eu substituo pelo deferimento. Tá ok. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Por não ser reincidente, houve substituição, né, providências, deferimento. Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Deu para computar, Diego? Deu sim. Só falta você. Ok. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processos deferidos. Deferido 4-1. Exatamente. Ok. Passamos agora para Mob Brasil. Obrigado também, Eneida, pelo comparecimento. Mob Brasil, nós temos os itens 7 e 8, que são Anjo da Guarda. Jones, a gente pode ver os dois juntos? Jones, está escutando? Jones, está escutando? Oi, Diego. Oi, está escutando? Sim, pode jogar junto, sim, Ok. né? Os dois de Anjo. Anjo da Guarda, item 7 e 8, então. Isso. Ok, item 7 e 8 da pauta, com a palavra a operadora. Bem, senhores, bom dia para aqueles que eu ainda não falei. A fiscalização, Diego aí também, todos os demais conselheiros. Apenas tomo a palavra em que pese o Anjo da Guarda ser uma matéria recorrente nessa comissão, um tema já com um posicionamento de alguns conselheiros, mas eu tomo a palavra no seguinte ponto, específico no caso da Mob Brasil. Se trata de duas autuações de veículos BRTs. Os veículos BRTs, para aqueles que não sabem, possuem 7 portas. Então, o defeito foi constatado pela fiscalização no curso da operação, já por volta de 11 horas. Então, não se trata de um defeito que foi constatado no início das viagens, mas sim já durante o percurso, já de horas de início do veículo nas linhas. Então, gostaria de contar com a razoabilidade dos senhores, levando em consideração o aspecto de se tratar de autuações de veículos BRTs e não convencionais, de que a empresa, como é sabido, tem investido numa renovação de frota, inclusive troca dos veículos BRTs, bem como considerando que nos dois casos a empresa não apenas consertou, mas retirou o veículo de circulação e substituiu antes mesmo das 2 horas. Então, com base nessas premissas, eu gostaria de contar com o deferimento e a revisão do posicionamento dessa comissão. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, Disse. Bom dia, Jones. Conselheiros, é um assunto, como o Jones disse, por demais debatido aqui. Questão de segurança. É inadmissível que um ônibus esteja em operação com equipamento sem funcionar. Um foi constatado às 9 horas da manhã, os outros às 10h10 da manhã. Essa comissão já sabe que é uma de fácil constatação, se o motorista quiser fazer entre as viagens a verificação do funcionamento ou não do equipamento. Então, eu espero que essa comissão mantenha o seu posicionamento de que esse tipo de irregularidade é inadmissível, uma vez que afeta a segurança dos usuários, e mantenha as autuações. É isso. Ok, obrigado, Disse, pelos esclarecimentos. Processos 7 e 8 da pauta em votação. Anjo da Guarda sem funcionar. Conselheiro Cleito, seu voto. Indeferimento. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto.
Vereador? Não deu para escutar bem. Deferimento. Ok. Ok. Conselheira Marcela, seu voto? Eu voto com o relator. Com o relator no o item 7 foi deferimento e o item 8 foi você a relatora pelo indeferimento. Pronto, eu mantenho o meu voto e o outro com o relator. E no outro com o relator. Ok, só um momento. Eu voto pelo indeferimento, digo, nos dois. Tá, só um minuto. Ok, então o item 7 foi indeferido 3-2. E o item 8 foi indeferido 4-1. Isso. Então passamos agora para os itens 9 e 10, ar-condicionado com mau funcionamento, vazamento de água para o interior do veículo. Itens 9 e 10. Ok, com a palavra operadora, item 9 e 10 da pauta. Podemos julgar os dois juntos? Os 10 aí tá juntando Isso, os dois, né? os dois de ar-condicionado com defeito. Pronto. Ok. Nesses dois, senhores, nós defendemos, além de algumas questões preliminares, uma questão de alto relevo. Quando esses veículos sofrem a paralisação pela equipe de fiscalização, a equipe não dispõe de equipamentos habilitados a fazer esse tipo de medição. A gente sabe que há um exemplo de processos trabalhistas onde a gente tem perícia judicial e há um equipamento hábil para aferir se a temperatura do veículo está acima dos limites permitidos ou abaixo, tendo em vista que, muitas das vezes, o próprio equipamento pode apresentar uma medição que não corresponde à real temperatura do ambiente. Chamo também a atenção dos senhores para o seguinte ponto. Nós estamos no Nordeste, né? Os veículos abrem e fecham constantemente as portas, então não se trata de um veículo particular, né? Então os veículos abrem e fecham as portas constantemente no percurso, e isso obviamente afeta a temperatura do ambiente. Também trago uma questão não de cunho provocativo, mas de cunho reflexivo, né? Para que nós venhamos a refletir, né? Várias operadoras estão sendo autuadas por essa questão do ar-condicionado em veículos que têm ar, que já é um benefício que a gente oferta, as operadoras ofertam aos seus usuários, mas não vejo a postura do órgão gestor aqui quanto às aferições nas estações. Fica a indagação na nossa mente. Se há o conhecimento também e se as temperaturas no ambiente das estações estão adequadas, assim como a fiscalização tem autuado, ainda que sem equipamentos hábeis à aferição, as operadoras. Então, com base nessas questões, eu gostaria de pedir aos senhores, né, o processo ele tem que guardar a segurança jurídica, ele tem que permitir o contraditório. Então, o processo em si, desde a autuação, está cheio de máculas. Então, com base nessas questões, eu gostaria de pedir aos senhores que votassem pelo deferimento, acompanhando aí também o voto do conselheiro Cleiton, onde o mesmo votou no seu processo pelo deferimento. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, disse. Tá, conselheiro, eu não entendi aí essa da operadora, não, porque ninguém está discutindo temperatura, não.
Está discutindo que o ar-condicionado estava jogando água dentro do pessoal do ônibus, porque os dutos estavam todos entupidos. Não se trata de temperatura, não. É uma atuação, porque os canos estavam tudo entupido, jogando água para dentro, molhando os usuários. Acho que para refrescar os usuários, né? Deve ser. Como ela não está fazendo, confundiu alhos com bugalhos aí, eu entendo que os autos devem ser mantidos. É isso. Ok. Obrigado pelos esclarecimentos. Em votação, processo número 9 e 10 da pauta. Ar-condicionado com mau funcionamento, vazamento de água para o interior do veículo. Vereador Júnior, seu voto. Vereador? Vereador? A conexão dele caiu, Diego? Não, tá normal. Ouvindo agora, Zé? Pelo defeito. Opa! Ok, deu para computar, Diego? Deu sim. Ok, doutor Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Ok, conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Conselheiro Cleide, seu voto. Razoabilidade, deferimento dessa vez. Os dois. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Ok, então deferido 4-1 os dois, né? Passamos agora para o item 11, PEV quebrada. O vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Sim, presidente, nesse processo eu gostaria de contar com acompanhamento dos senhores julgadores no voto do senhor vereador, tendo em vista que os senhores sabem que em todos os processos que se trata de matéria de PEV, a operadora Mob Brasil tem comprovado tanto o conserto quanto a substituição dentro do prazo regulamentar. Não se trata aqui de um equipamento que vá trazer danos ou venha a afetar a segurança do passageiro. Também não se trata de um único veículo em uma linha com sistema de plataforma elevatória. Então, com base nessas questões, além da não reincidência do coletivo, eu gostaria de reiterar as nossas razões de defesa e recurso pelo deferimento. Obrigado, operadora. Com a palavra, vice. Bom, conselheiros, PEV, os senhores já têm seus identificados formados, tem os índices aí, mas a vice entende que é constatação que o equipamento estava sem funcionar e o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado, vice. Em votação, processo número 11 da pauta, PEV quebrada. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Ok, Diego, eu sou pelo indeferimento, Diego. Deferido 3-2. Ok, passamos para o item 12. Não cumprimento de horário, antecipação da hora de saída no ponto de retorno. Sala Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Sim, senhores, eu gostaria de pedir a consideração dos senhores para esse processo específico. Acredito que o senhor da Mob Brasil, onde ela não é recorrente nesse tipo de infração, né, uma antecipação de horário, e gostaria de pedir aos senhores que levassem em consideração que a viagem foi efetivamente realizada, né? A empresa não deixou de realizar a viagem, não deixou de atender
aos passageiros e não se tratava também da última viagem. Então, com base nessas premissas, eu gostaria de contar com a razoabilidade e proporcionalidade para o cancelamento da autuação. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Razoabilidade. Os horários a partir de 22 horas devem ser cumpridos conforme estabelecido no quadro de horário. É obrigação regulamentar da operadora. A operadora tem seu CCO para isso, sabe quando o motorista está adiantando, então pode dar o comando para o motorista permanecer no local ou retornar ao local e aguardar o horário de saída correto. Isso causa prejuízo aos usuários que contam com a viagem em determinado horário e não é atendido porque o motorista resolve antecipar em 7, 8, 5 minutos as saídas, o que causa prejuízo, e entendo que o auto deve ser mantido. E também que a empresa tem várias outras autuações nesse sentido. É isso. Ok, obrigado, Dice. Processo número 12 da pauta em votação. Não cumprir horário. Conselheiro Cleiton, seu voto. Ô, Fábio, eu gosto de ser muito sintético nessas coisas, analítico. Está dizendo aqui, Fábio, no 2446, linha OR7 Várzea, horários em vigor desde dia 13 de fevereiro de 23. O último horário, 22h40. Esse último horário é da onde? Sai da onde, Fábio? No quadro do Grande Recife. E a infração foi no dia 8 de 5/3, ou seja, de acordo com esse horário que está aqui no quadro do Grande Recife. Oito do 5, deixa eu ver que dia foi da semana, também tem que ver isso, né? Foi uma segunda-feira. Ok, a Dice tem como responder agora isso? Sem indagação do conselheiro. Veja, o horário era 22h46. Saiu de 22h39. O próximo horário só é às 23h10. Ou seja, o usuário que chegou esperando a viagem 22h46 teve que aguardar até 23h10, porque o motorista resolveu adiantar a viagem. Presidente, pela ordem, se eu me permitir uma fala breve. Ô, Johnny, seja breve mesmo, porque a gente já está em votação. Parei só para a indagação do conselheiro, né? Pois não. É breve, é só uma ponderação. Primeiro, o veículo, a empresa juntou um relatório do GPS, onde o horário foi realizado às 22h41. E chamo a atenção dos senhores para mais uma questão. Foi colocado pela Dice que o CCO deveria ter tentado contato com o motorista de imediato. Creio eu por telefone, porque o CCO fica na garagem da operadora, né? Mas o agente de fiscalização estava lá em loco. Viu o motorista entrando no veículo, viu o motorista abrindo a viagem, viu o motorista saindo do coletivo e nenhuma ação fez em prol do usuário, apenas autuou a empresa. Então, gostaria de pedir a razoabilidade e o bom senso dos senhores. Ok. Conselheiro, eu posso manifestar, já que... Pois não, Dice. Engraçado, Jones. Eu tive uma reunião semana passada com o pessoal da CITAP e existe um contato direto com o operador através do equipamento. Então, não é por telefone, né? Outra, o fiscal tem que cumprir o terminal todo, não é babá dos seus motoristas, não. E está bem alto, claro, aí no alto, ele não conseguiu evitar a saída. Agora, cabe ao seu motorista profissionalmente cumprir o horário de saída determinado e não sair no horário que bem entender. É isso. Ok, obrigado disso. O conselheiro Cleiton, tem mais alguma indagação? Estou vendo aqui, viu, Fábio? Aqui está meio complicado, Fábio, porque eu não estou vendo em nenhum momento o horário
em que o fiscal falou, né? Por exemplo, aí eu estou vendo aqui nos quadros de horários. 22h46 saiu às 22h41, não foi 39, né? Isso aqui na volta do TCDU. É complicado, sabe? Sim, então. Ele chega às 22h41 e é para sair às 22h46. Tá sim, claro, mas o fiscal colocou 22h39, Fábio. É isso que eu estou dizendo. Sim, aí é uma diferença de relógio entre o da CITAT e o relógio do despachante. Mesmo assim, ele saiu às 22h46? Não. Saiu às 22h41. Saiu adiantado do mesmo jeito. Não interessa se foi 4, se foi 5, se foi 8, se foi 10. Ele não cumpriu o horário determinado do ponto de retorno. Por conta disso, os usuários tiveram que aguardar até 22h10 para a próxima saída. Não, eu já vou adiantar meu voto, tá? Eu vou dessa vez eu vou pela razoabilidade e votar pelo deferimento, tá? Que ainda ficou muita coisa no ar ainda, tá? Deferimento. Me desculpe, conselheiro, mas não tem nada no ar. É bem claro. Diego, deu para computar. Tudo bem, mas não ficou nada, tá tudo bem. Não é assim, porque é questão de relógio. Você acabou de dizer que foi 22h39, 22h41. Podia ser o do motorista 22h43. Certo. Qual é o horário? Pela ordem. Fábio e Cleide, pela ordem. Está nos autos, os conselheiros viu, Fábio viu, todos têm acesso ao processo, está nos autos. O conselheiro votou, a DIS teve as considerações dela, vamos dar continuidade à reunião. A discussão dos autos. Entendeu? O conselheiro tem o entendimento dele, a DIS colocou e está nos autos. Quem pegar o processo é público, um dia para olhar, vai ver como é que está o processo. E o voto dos conselheiros. Entendeu, Fábio? Vou para dar continuidade, Cleito também, só para a gente dar continuidade à reunião. Tá certo? Ok? Deu para computar, Diego, o voto do conselheiro? Deu sim. Ok, obrigado. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Ok, deu para computar, Diego? Sim, sim. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Deferido 3-2. Ok, passamos agora para o item 13, que é operar veículo sem catraca e sistema de bilhetagem linha não autorizado. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Ok, com a palavra a operadora. Com a palavra a operadora. Presidente, eu gostaria de pedir do senhor relator, inclusive a revisão do voto, como também o voto favorável pelos demais conselheiros, no sentido de que, em virtude de quebras ocorridas com veículos BRTs, com os veículos que compõem a linha 243, a operadora precisou substituir o coletivo e utilizou um veículo sem catraca e sem validador. Não vamos contar histórias, a gente vai se ater aos fatos e à realidade, com muita transparência. Então, a operadora não tem uma frota reserva com equipamentos de catraca e com validadores, tendo em vista que a maioria dos veículos, né, em especial dos BRTs, operam sem esse tipo de equipamento. Então, entre realizar a viagem e atender o passageiro e arriscar uma autuação como esta que foi feita, que não trouxe nenhum prejuízo para o sistema, que não trouxe nenhum prejuízo para o passageiro, a operadora preferiu realizar a viagem. E digo ainda, sem remuneração, porque a viagem não foi aberta, né? Então, se não tem validador, não tem como abrir a viagem. Então, eu gostaria de pedir aos senhores, considerando essa premissa, que nenhum prejuízo foi causado ao passageiro, né?
que é a pessoa, a figura mais importante dessa relação e para o qual trabalha tanto o CTM, quanto as operadoras, quanto os senhores que estão formando essa comissão, levassem em consideração isso e votassem pelo deferimento. Inclusive, né, coloco aqui que estamos, em virtude dessa postura da fiscalização, enviando cartas ao CTM, pedindo autorização para fixar, né, ainda que isso leve um custo, mas fixar catracas e validadores em todos os veículos, para evitar esse tipo de postura do CTM quando ocorrer alguma quebra e a empresa preferir atender o passageiro e utilizar esses veículos sem catraca e sem validador, arriscando a autuação. Então, acredito que a fiscalização é parceira da operadora, né? A autuação em nada atende o passageiro, em nada atende ao sistema. Então, considerando essas premissas, eu gostaria de pedir pelo deferimento. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, Dice. Bom, primeiro que é interesse da operadora realizar as viagens, porque ela recebe pelo passageiro equivalente. Mas vamos esquecer isso e vamos nos ater ao processo. Quebras. Que quebras? Quais foram os veículos que quebraram? Tem nada, como sempre, não tem nada no processo. Nem nada. Qual foi o veículo que quebrou? A hora que quebrou? Quando quebrou? Não tem nada. É um vácuo absoluto. Segundo, uma empresa afirma que não houve prejuízo aos usuários. Ela tem como afirmar que todos os seus operadores pararam nas paradas para o pessoal subir de graça? Eu acho que não pararam, né? Seguiram direto para a estação seguinte, para pegar o passageiro que está remunerado lá na estação. Então, não houve motivo para a utilização de veículo com essas características. A comissão já julgou diversos casos disso e deu a manutenção do auto, então eu espero que mantenha a decisão que ela já vem tomando nesses casos. É isso. Ok, obrigado, Dice, pelos esclarecimentos. Processo número 13 da pauta. Operar com veículo sem catraca. Sistema de bilhetagem na linha não autorizado. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. A MOB, viu, Fábio, já quer trazer a tarifa zero para Recife, viu? Tá vendo que a tarifa zero vai ser bom, né? breve, viu? Tá certo? Mas também, como você falou, eu não acredito que o motorista parou para subir de graça, né? Voto pelo indeferimento. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Ok, Diego, processo indeferido. 5-0. Só um minuto. Desculpa, pode repetir, por favor, que eu não acompanhei dessa vez. Indeferido 5-0, Diego. Indeferido 5-0. Aqui entrou gente aqui, eu tive que atender. Ok. Passando para o item 14 e 15, os dois são alteração de uso. E os dois são pelo deferimento. Jonas, a gente pode analisar os dois juntos? Sim, Diego. Ok. Ok, com a palavra operadora. Bem, senhores, nesses dois casos eu gostaria de pedir aos senhores que acompanhassem os dois relatores, né, que foram dois relatores diferentes, e que tiveram o mesmo senso de razoabilidade, o bom senso, em proferir o deferimento dos autos. Nenhum prejuízo foi trazido à população, a quantidade de veículos foi mantida incólume, inalterada. Então, com base nessas questões, eu gostaria de contar com o acompanhamento dos demais colegas relatores. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, Dice. Não, nesses processos não tem nenhum comentário a fazer, não, professor. Pode colocar em votação. Ok, em votação, processos 14 e 15 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Voto pelo deferimento do processo. Ok.
Conselheira Marcela, seu voto. Voto com os relatores. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com os relatores. Ok. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processos deferidos, 4-1. Ok, então finalizamos a Móvel Brasil. Obrigado, Jones, pelo comparecimento. Obrigado, Diego. Demais conselheiros. Obrigado. Bom dia. Vamos agora para a Conorte. A representante Camila, ela me passou aqui anteriormente os vídeos que deseja, que a gente pode julgar em bloco. São os itens 17, 18 e 20, que são os três não realização de horário. Ok, com a palavra a operadora. Só um bom dia a todos, mas só uma pergunta. Começa pelo 16, né? Ou vai começar logo pelo bloco? Porque a gente vai jogar de bloco 17. Pode ser o 16 isoladamente, depois passa para 17 Pronto, perfeito. e 20, né? Perfeito. Ok, item 16 então agora. Bem, conselheiros, o presente caso aqui, o auto de infração, ele versa sobre não realização de horário. E é o seguinte, no presente caso, a Conorte teve o auto indeferido, mesmo tendo sido comprovado nos autos que nesse dia houve a falta de 10 funcionários da Conorte. E a data vênia, conselheira, acho que não foi aplicado a razoabilidade no caso, tendo em vista que foram 10 funcionários que faltaram por motivo de doença, e a gente sabe que em qualquer empresa normal que faltem 10 funcionários, o andamento da empresa ela vai ter um impacto no dia a dia, porque foram 10 funcionários que faltaram. Não foi um, não foi dois, foram 10 funcionários. E foi juntado nos autos do auto de infração esses 10 atestados desses 10 funcionários, junto com a ficha funcional do funcionário, tudo direitinho, mas de fato não foi aplicado a razoabilidade. Eu acho que eu entendo aqui que é o perfeito caso da razoabilidade, porque como eu disse a vocês aqui, repito, foram 10 funcionários que faltaram, a gente juntou, comprovou isso. E, de fato, infelizmente, coisas naturais que acontecem no dia a dia, acho que todo mundo está propício a ficar doente e atrapalhou o funcionamento da empresa nesse dia, porque houve essa falta de uma demanda de funcionários grande. Por isso, conselheiros, eu peço a razoabilidade de vocês no presente caso e peço pelo deferimento do auto de infração. Ok, com a palavra Dice. No momento, conselheiro, estou abrindo aqui. Bom, vamos lá. Um foi quebra. Quebra na garagem. O outro, quebra na garagem. Outro aqui. Fábio, estamos no processo 16, viu? Só o 16, viu? Não é o 4186? Deixa eu abrir aqui o 4186. Faltou esse. Não. É o 4186 o número do processo, né? O auto é o 11150. 04186? Isso. Deixa eu abrir aqui. Tinha aberto o outro. Não foi anexado cópia do RDO, informando a não realização do horário com a observação da matrícula do operador faltoso, ausente para cruzamento de dados. Não foi anexado escala de trabalho. Altair, na data, tem atestados do dia 20. Então, ela não pode dizer que foi pega de surpresa por cara faltar dia 22. Eu mantive, porque não estão cumpridas aquelas orientações estabelecidas pela CJRI. Juntar a escala de trabalho, ter informado previamente no RDO. Então, por esse motivo, o auto foi mantido. É isso, nesse auto aí. Ok. Obrigado, Dice, pelos esclarecimentos. Processo número 16 da pauta em votação, não realização de horário. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Razoabilidade, deferimento.
Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto? Deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo deferido. 3-2. Ok. Passamos agora para os 17, 18 e 20, também não realização de horário. Ok, com a palavra, operadora. Perdão. Bem, conselheiros, aqui esses 3 autos de infração, eles versam sobre a não realização de horário. Cumpre destacar aqui, conselheiros, que o veículo houve um problema, todos 3, e no dia anterior não havia apresentado problema. A gente estava com o certificado de vistoria em dia, e bem como também não tinha problema no dia anterior. Dito isso, o problema mecânico do veículo foi consertado e em seguida, no caso do auto 17, em seguida ele entrou em operação. O veículo, às 5h40 entrou em operação. No caso do 18, era para entrar em operação às 4h10, entrou às 5h21, menos de 2 horas. E no caso do auto 20, é a questão do GPS. A gente vem diligenciando na Conorte, é um assunto que a gente vem tratando aqui durante as sessões, e a gente vem diligenciando para que vocês voltem a ter acesso a essa questão do GPS, porque a viagem, no caso, foi realizada no auto de infração do item 20 da pauta do dia. A viagem foi realizada e a gente vem diligenciando para que vocês voltem a ter acesso a esse GPS para que isso não ocorra mais. Por isso eu peço pela razoabilidade e o deferimento de vocês. Ok, com a palavra, vice. Bom, conselheiros, esse aí é aqueles casos de quebrou na garagem. Aí não fez horário de 4h10, primeiro horário da linha, não é feito, porque o carro quebrou na garagem. Não justifica, né? Isso aí não tem justificativa para não realizar esses horários por motivo de quebra em garagem. E quanto a de não realizar horário no ponto de retorno, é aquela questão da documentação. Está lá na CITAT, 0, não fez o horário. Então, os autos devem ser mantidos. Ok. Obrigado, Adice. Em votação, processos 17, 18 e 20 da pauta. Não realizar horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto? Pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto? Pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto? Voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto? Voto em indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Processos indeferidos, 5-0. Ok. Passamos agora para o item 19, também não realização de horário. O vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bem, conselheiros, no caso aqui, a empresa não realizou o horário de 6h03, segundo o despachante, por acaso de saída na garagem. No presente caso, conselheiros, trata-se de um BRT, um veículo pesado, que a gente sabe que apresentou defeito repentino na suspensão, que sequer constava no dia anterior, fato que atrapalhou a operação, conforme o relatório de serviço juntado nos autos. Inclusive, o veículo está com certificado de vistoria vigente. Contudo, por se tratar de um veículo BRT, que a gente sabe que a manutenção é muito mais complexa do que a de um veículo convencional e requer mais tempo do que os demais veículos convencionais, e não havia outro BRT para substituir no momento, eu peço pela razoabilidade de vocês, peço para que voltem junto com o relator e votem pelo deferimento. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. A mesma questão dos outros, conselheiros. Quebra na garagem, a empresa tem 58 DRTs cadastrados atualmente, com operação de 42, 43 DRTs. Então, não há justificativa, né, por ter utilizado a frota reserva. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 19 da pauta, não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto? Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto?
Indeferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto? Indeferimento. Ok, Diego. Meu voto é pelo indeferimento. Processo indeferido 4-1. O Diego caiu, mas acho que Miriam está participando, né? Miriam? Miriam, Computácio 5-0. 4-1 no 19. Oi, estão me escutando? Sim. Diego, então, estamos. Oi, voltei agora, deu uma queda aqui. O 19 ficou em qual resultado? Indeferido 4-1, Diego. 19. 4-1. Indeferido. Ok. Podemos passar então para o item veículo setas de direção. O painel do motorista apagado. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Ok, com a palavra a operadora. Bem, conselheiros, aqui o veículo 1541 ele estava com operação com sinais das setas direita e esquerda sem funcionar, bem como o painel do motorista. Foi constatado, conselheiros, que o defeito foi constatado defeito, mas por ser um defeito que não atrapalhava a operação e a utilização normal do veículo, de modo que seria consertado no final do dia, sem comprometer as viagens, consoante a gente provou nos autos, a ordem de serviço realizada no mesmo dia, a gente escolheu seguir com a viagem porque aqui, como bem disse meu colega anteriormente, o principal razão, o principal motivo daqui, o principal foco que a gente tem aqui é o bem-estar do usuário e a realização das viagens do usuário para que não atrapalhe e para que não atrapalhe a viagem do usuário e não atrapalhe o resto do dia do usuário, como bem disse Fábio aqui, porque pode atrapalhar durante um atraso de 2 minutos, como ele disse, pode atrapalhar o resto do dia de um usuário. A gente preferiu colocar o veículo que não atrapalhou a viagem de nenhum usuário, não pôs em risco nenhum usuário, e preferiu dar essa preferência para que acontecesse a viagem, e a gente, que não houve, como eu disse aqui, ratificando, não foi prejudicial a nenhum usuário, por isso a gente preferiu seguir com a viagem, e depois, quando o veículo voltou, a gente realizou o serviço de manutenção e resolveu o problema, bem como foi juntado nos autos de infração. Por isso, eu peço pela razoabilidade de vocês e prezem pelo bem-estar do usuário, para que vocês votem com o deferimento. Obrigado, operadora. Antes da Dice falar, eu queria complementar que eu fui relator desse processo. Deixar gravado nos autos que a segurança é importantíssima para o trânsito e aqui o setor segurança está comprometido nesse veículo. O veículo transitar, o corredor de ônibus sem as setas está funcionando, sem o motorista poder indicar a direção a qual vai tomar, é complicado. Por isso eu vou ter pelo indeferimento. A segurança está primordial no trânsito. Com a palavra Dice. Não, conselheiro, nesse caso aí, eu entendo também que há um risco de segurança, porque o motorista ele fica sem saber. Afinal, eu dei a seta ou não, porque não está marcando aqui no painel, entende? E eu entendo que causa risco, por isso eu mantive. Mas fica o entendimento de cada conselheiro e pode colocar em votação. Ok, obrigado, Dice. Em votação, processo número 21 da pauta. Veículo com seta de direção sem funcionar e painel do motorista apagado. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com o relator. Ok, Diego, processo indeferido 5-0. Ok, 5-0. E em 22, a infração é parar em local não autorizado. Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Bem, conselheiros, aqui foi verificado, mediante as imagens obtidas pelas câmeras de segurança do veículo, que respeita a resolução 012/2016 da Secretaria das Cidades, que o atendimento foi realizado normalmente pelo motorista,
diretamente da plataforma. No entanto, é válido trazer à tona que o fato de que o mesmo agente fiscalizador de matrícula 9903 autuou a empresa consorciada mais de 4 vezes pelo mesmo motivo no dias 24 e 25 de abril, sendo presente em auto uma dessas atuações, demonstrando falha no entendimento do fiscalizador na situação, haja vista que não há razões para a lavatura do auto, conforme é possível visualizar pelas imagens que a gente anexou nos autos, obtida pelas câmeras de segurança. Sabidamente, o conselheiro Cleiton votou pelo deferimento do auto em questão e o desembarque foi feito dentro do terminal e não na pista do rolamento, como foi dito pelo agente. Por isso, peço pela razoabilidade de vocês e de todos os conselheiros, peço para que vocês sigam o relator. Ok, obrigado. Com a palavra, Alice. Ok, conselheiros. Os autos a que a representação da operadora se refere, no que tinha o vídeo, eu optei pelo deferimento. Mas nesses outros não há nenhuma imagem comprovando que o quanto dito pelo agente não corresponde à realidade. O agente não está dizendo que houve desembarque no rolamento, está dizendo que ele parou antes das plataformas de embarque. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido, mas pode colocar em julgamento. Ok, votação, item 22 da pauta, parar em local não autorizado. Vereador Júnior, seu voto? Pelo deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto? Deferimento. Conselheira Marcela, seu voto? Voto com o relator. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Processo deferido, 4-1. Ok. Item 23, ar-condicionado com defeito. O vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, operadora. Bem, conselheiros, aqui é importante frisar, desde já, que o veículo não possuía nenhum defeito no dia anterior e, assim, também estava com o certificado de vistoria em dia. Ademais, tão logo verificado que o problema no equipamento coletivo foi para manutenção, de modo que foi consertado consoante a gente comprovou nos autos por ordem de serviço de manutenção, além da evidente incidência do fato de força maior, que justifica o cancelamento do auto, hora combatido, tendo em vista que faz imprescindível para um agente, para aplicar um auto de infração na empresa, que ele tenha o equipamento necessário para dizer, a temperatura daqui está 35, 28, 26, e o agente não tem. Está sendo recorrente aqui algumas multas, como o meu colega mesmo falou. A questão aqui realmente versa sobre o ar-condicionado, o problema no ar-condicionado na temperatura. Os agentes estão se baseando de acordo com a temperatura que está lá no aparelhinho do ônibus, e possa ser que o aparelho do ônibus esteja errado. Ou seja, o auto de infração seria por outra coisa, pelo aparelho do ar-condicionado está com a temperatura errada. Mas o agente não tem o termômetro para medir e dizer, a temperatura aqui está tanto. Ele está se baseando de acordo com o que está lá no aparelhinho do BRT. E a gente sabe que aquilo ali pode estar errado, que é o que vem acontecendo. E a gente pega o ônibus, o BRT leva para conserto, e no outro dia esse problema é corrigido. Com essa questão da temperatura que está dizendo lá no ônibus. Então, conselheiros, eu passo aqui pela razoabilidade de vocês, porque a gente sabe também que, assim, é física, isso é físico. Um ônibus que abre a porta de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, para também manter a temperatura abaixo de 26 graus no fluxo, por exemplo, de manhã, é complicado. Mas, assim, é importantíssimo destacar aqui que o agente, ele não tem o aparelho para medir a temperatura e vem aplicando o auto de infração, se baseando na temperatura de que está o ônibus lá, que pode muito bem estar quebrado. E quando acontece isso, a gente pega, recolhe o veículo para que no outro dia esteja funcionando normalmente. Por isso eu peço pela razoabilidade de vocês e para que votem com o relator pelo deferimento do auto. Ok, obrigado. Com a palavra, Alice. Vamos por partes. Primeiro, o equipamento é para estar em perfeita condição de funcionamento. Isso inclui sensores. Então, também é responsabilidade da empresa manter os sensores em perfeito funcionamento para até o motorista saber qual é a temperatura que está no veículo. Bom, foi verificado que a temperatura estava em 32 graus no interior do veículo.
E por que estava em 32 graus? A própria empresa disse, o condensador não estava limpo e 3 motores do evaporador estavam sem funcionar, tanto que foram trocados. Então, realmente, o equipamento estava sem funcionar adequadamente, causando desconforto aos usuários, e foi devidamente autuado e recolhido, como a própria operadora comprova através da ordem de serviço. Então, o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Adice em votação processo número 23 da pauta, ar-condicionado com defeito. Conselheiro Cleito, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido, 3-2. 3-2. Ok, último item da pauta, item 24, é não cumprimento de horários de saída no ponto de retorno. A relatora Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Bem, conselheiros, aqui o veículo o auto de infração, ele vai ser sobre o adiantamento da viagem, né? Era para ser realizada às 10h55, no entanto, ela foi realizada às 10h48. Não foi possível evitar a saída. Analisando minuciosamente as informações que a gente trouxe nos autos relativo ao caso, foi verificado que, conforme o relatório de tempo de viagem e o boletim terminal de linha, atestaram que as informações de que o veículo chegou ao terminal às 10h46 e, de fato, iniciou a saída com alguns minutos de antecedência. Contudo, foram apenas ínfimos 4 minutos de diferença, claramente pela diferença de relógios, que pode acontecer acho que são 4 minutos. Mesmo assim, foi elaborada a notificação. Por isso, eu peço pela razoabilidade de todos vocês. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, vice. Bom, mesma coisa que eu coloquei no anterior. Os horários a partir de 22 horas é para ser cumprido conforme estabelecido no quadro de horário. Houve antecipação, então foi devidamente autuado. Então o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Adice. Item 24 da pauta. Não cumprir horário de saída no ponto de retorno. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto com o relator. Ok. Eu sou pelo indeferimento, Diego. Processo indeferido, 4-1. 3-2, não? Porque a relatora foi em deferimento, você também e Cleiton também, não? Bandeira foi pelo indeferimento, não? Não, Bandeira foi pelo deferimento. Não. Fui pelo indeferimento. Ok. Tá? Indeferimento. Escutei errado. Indeferimento. 4-1, Ok, então, doutor. indeferido. Finalizamos por hoje. Obrigado a todos. Ok, obrigado a todos. Bom dia a Um todos. abraço grande. Bom dia aos demais. Bom dia. Antero tá conseguindo me escutar? Antero?